Olá! Hoje estamos aqui para mais um episódio do Pod Saúde Podcast. Hoje coube a mim, Gibson Marchioro, cirurgiã vascular, falar sobre a saúde das pernas. Então hoje as suas pernas estão em foco. Nós vamos falar um pouquinho sobre as dores nas pernas, a vergonha de colocar a sua perna para fora porque você tem vasos aparentes ali que te incomodam e te impede até de ir na praia. Colocar um biquíni, uma saia mais curta. Então fique conosco, porque nós vamos desvendar todos os mistérios das dores nas pernas e melhorar muito a sua autoconfiança e colocar as suas pernas para jogo. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de agradecer à Casa Simone, a Action Day e a Cicobi, que nos proporcionam fazer esse bate-papo aqui com tanta qualidade. Gipsy, conta para nós um pouquinho da tua formação, como é que tu chegou até aqui? Então, aí são alguns anos de experiência. A gente estava conversando aqui se eu ia contar quantos anos são ou não para revelar a minha idade. Um bom tempo. Um bom tempo, mas eu me formei em Caxias do Sul, em 2009. Depois disso, eu trabalhei um tempo no interior de Goiás, porque eu tinha a ideia de que eu precisava de experiência mesmo, da vida real, e não cair direto numa residência. Depois disso, eu fui para o interior do Paraná, na região metropolitana, em Campo Largo, onde eu fiz toda a minha formação, como cirurgia geral, como cirurgia vascular, e logo depois eu fiz a minha especialização em endovascular, que é quando a gente vai tratar os vasos por dentro, uma coisa um pouco menos invasiva. E aí acabei voltando para Cruz Alta, porque bebi muita água da panelinha, e a minha família está aqui, e eu queria trazer para cá um pouco dessa parte de inovação e também fazer a diferença na minha cidade. E então, uma dúvida que eu acho que é bem recorrente, assim, em relação à tua profissão. Qual a diferença ali do cardiologista e do vascular? O que que o vascular trata em específico? Então, ainda vem muita gente no consultório, porque antigamente chamavam de cardiovascular. Então, tem pessoas que vêm no consultório para ver sobre o seu coração, sobre pressão alta, outras coisas relacionadas a isso. Nós da vascular tratamos especificamente os vasos. Então, as veias, as artérias e os vasos linfáticos. E a gente acaba tendo um enfoque muito grande na saúde das pernas, porque a maioria dos sintomas, e a gente vê isso no consultório, cerca de 80 a 90% dos pacientes que nos procuram estão relacionados a sintomas nas pernas, seja eles dor, seja essa parte estética que a gente acaba vendo mais das varizes, do próprio lipedema que a gente conversou antes. Então a gente foca mais nessa área, mas tratamos também de aneurismas, de várias outras patologias que a gente pode conversar num outro momento, mas eu acho que focando mais nas pernas, creio que seja isso. Então as veias e as artérias que acabam respondendo a grande parte desses sintomas que a gente acaba tendo, né? Tá, e nos fala um pouquinho sobre quais são as doenças que mais acometem as nossas pernas, quais são as mais comuns que tu vê no consultório? Tá, então eu vou listar aqui rapidinho e daí depois a gente vai desmembrando elas, tá? Então, disparado, a primeira delas são varizes, porque cerca de 40% das mulheres têm varizes. Depois a gente vem com o lipedema, que agora estão falando bastante sobre isso, que é esse acúmulo de gordura desproporcional. Temos também as doenças das artérias, que são aquelas onde a gente encontra entupimentos, muito característicos dos pacientes que têm diabetes e dos pacientes que fumam. Então, eles vão ter dores nas pernas pela falta de circulação. Creio que essas aí sejam as mais frequentes no consultório. Anotei aqui para nós ir por partes. Então vamos começar pelas varizes, que foi a primeira que tu listou. Agora vamos Massacrar. sabatinar aqui de todas as dúvidas que a gente tem de varizes, tá? A primeira delas, a cirurgia de varizes, tá? Como é que funciona? Depois que tu faz, pode voltar? Para te responder isso, Gabi, eu tenho que voltar um pouquinho e falar um pouquinho como se formam as varizes. Então, assim, varizes têm uma carga genética muito importante. Mesmo que você não perceba na sua mãe ou no seu pai, você tem um componente genético que está vindo com você. E isso é imutável, ou seja, a gente não pode mudar. E com isso eu consigo te responder que não vai ser uma cirurgia que vai resolver o problema. Ele não se resolve, mas a gente tem coisas para melhorar. Tá? Então, a cirurgia faz parte do nosso arsenal de tratamento, não é o único. Então, as varizes, o que que elas são? Elas são veias dilatadas, tortuosas, que acabam aparecendo ali na nossa perna mais frequentemente. Tortuosas, já me traduz aí, Tortinhas, gente. Uma tá, veia tá. aquela que é mais, digamos assim, tem aquela silhueta Hum. da mulher brasileira. Então, essa veia é um pouquinho mais dilatada, mais tortinha ali, que aparece com bastante frequência na nossa perna. E aí, a partir delas, nós temos as, digamos assim, as variantes, né? Que são as varicoses, que essa aqui são os vasinhos que mais frequentemente a gente escuta falar aí pela internet e até numa roda de conversas, que daí são aqueles vasos bem fininhos, eles podem ser arroxeados, eles podem ser avermelhados ou até mesmo esverdeados, que causam tanto desconforto estético nas mulheres. E por que que a gente vê muito se falar que eu tratei as minhas varizes e elas voltaram?
Porque a gente tem que entender primeiro isso, que é uma doença genética, que ela não tem cura, ela tem tratamento. É uma doença crônica que nós temos que estar sempre cuidando. Então, quando o paciente vai lá no consultório, a gente tem que procurar ver onde que está sendo causado o problema. Então, a gente começa com um ultrassom na perna, a gente vai fazer toda uma investigação dessas veias mais profundas, para daí fazer um plano de tratamento. Esse plano de tratamento, ele nunca vai ser igual de um paciente para o outro. Então, a gente vai analisar aquela perna, a gente vai ver de onde está vindo o problema daquela veia, e aí sim a gente vai fazer uma proposição de tratamento. Esses tratamentos, eles envolvem algum tipo de procedimento, seja ele mais invasivo, como um tratamento até um pouco maior, dentro de um centro cirúrgico, com uma cirurgia, ou a gente pode indicar alguns procedimentos menos invasivos que a gente faz no consultório. Mas eu acho que isso a gente pode falar um pouco mais Aí para eu quero te frente, né? perguntar, e por que dói? Por que que as pessoas que têm varizes ou comentam que varizes internas têm tanta dor nas pernas? Elas comprimem um nervo? O que que leva à dor nas pernas? Tá, então vamos começar com uma confusão muito comum. Não existe variz interna, existem varizes. Começamos por aí. O que que nós temos? Nós temos veias que são aparentes aos olhos, que então são aquelas veias que a gente enxerga de longe. Ah, olha aquela vozinha, parece que tem um cacho de uva na perna. E nós temos veias doentes que a gente só consegue vê-las através do ultrassom. Um grande exemplo delas são as safenas. Então, as safenas a gente só consegue ver se elas estão realmente doentes e elas precisam ser tratadas através de uma ultrassonografia. Começa aí, tá? Por que que dói? Vamos pensar assim. Se a gente quer mandar o sangue lá para baixo, a gente tem o coração bombeando. É fácil do sangue chegar lá embaixo, se ele não tem nenhuma obstrução. Agora pensa, como é que eu vou fazer com que esse sangue volte? Eu não tenho um coração lá embaixo bombeando para ele voltar. Então, ele vai voltar através da nossa musculatura, que auxilia nesse processo, e através das válvulas que tem dentro das veias. Então, a cada espaço, a cada longitude das veias, tem válvulas. Então, o sangue passa, essa válvula se fecha e o sangue consegue subir até o coração. Quando nós temos varizes, a gente tem o quê? Essas válvulas elas não conseguem trabalhar de uma forma adequada. Como se elas estivessem frouxas. Exato. Então, o sangue passa, essa válvula até se fecha, mas sempre volta um pouquinho. E isso vai sobrecarregando. Vai acumulando. Vai acumulando. Então, o sangue fica mais tempo lá embaixo na perna e ele vai causando a sensação de peso, de cansaço, de queimação, o próprio inchaço nas pernas. Muitas vezes a gente acaba não tendo aquelas veias grandes, aparentes, mas tem a queixa do inchaço, do cansaço, do peso. E aí a gente vai lá e faz um ultrassom na perna. Tem veias mais profundas que a gente não consegue enxergar, que estão doentes e daí causam todo esse desconforto na perna. Na minha área, por exemplo, dentista, ou trabalha muito em pé ou muito sentado. O que que é pior? Existe um pior? Ficar muito. Claro que o melhor é tu ficar um pouco sentado, fazer, levantar, fazer um movimento. Mas se tiver que escolher um, qual o pior? Não posso te responder isso. O que eu posso te responder é que, assim, tudo que é muito do mesmo é ruim. Então, muito tempo em pé ou muito tempo sentado na mesma posição é tão ruim quanto. O que que nós teríamos que fazer? Alternar períodos sentados com períodos em pé. Ah, mas eu não consigo, eu não posso. Então, pelo menos eu estou sentado, então eu procuro movimentar meus pés para frente e para trás, fazendo esse movimento de panturrilha ou fazendo o movimento circular do pé para movimentar também. Isso são estratégias que a gente pode adotar no nosso dia a dia para melhorar. Claro que nós podemos, por exemplo, associar uma compressão. Então, vem as famosas meias elásticas aí, que em casos, claro que tem que ser muito bem avaliado, se tem indicação ou não, mas do modo geral, elas vêm para auxiliar nesse processo. Se eu vou ficar muito tempo em pé, muito tempo sentado, vou fazer uma viagem muito longa, seja de avião ou seja de ônibus, até mesmo de carro, eu posso usar mão das meias elásticas para me trazerem esse conforto ao longo do tempo. Já que tu tocou na meia elástica, eu soube há muito tempo, eu usei muito tempo, eu uso no inverno bastante. Tu calça a meia antes de levantar? Ou tu ficar 20 minutos com as pernas erguidas para daí calçar a meia? Procede isso? Eu acho muito boa essa pergunta, Gisele, porque normalmente isso é algo que muitas vezes inviabiliza a pessoa de usar. Quando que nós vamos calçar as meias antes de botar o pé no chão ou ficar 20 minutos com a perna elevada antes de calçar? Quando uma das queixas maiores é a do inchaço. Então, aquele paciente que tem muito inchaço na perna, que a perna fica muito edemaciada, ele vai ter dificuldade de calçar ela depois. Porque quando a gente vai prescrever a meia, a gente mede o tornozelo, a gente mede a panturrilha, a gente mede a coxa. Então, quando você vai comprar a meia, ela vem do seu tamanho.
E não é tamanho assim no olhômetro, sabe? Ah, eu acho que é um M, eu acho que é um G. Não, é uma medida específica. É M1, M2, M3. Então, é uma meia justamente para ela ficar confortável. Se você não tem tanta queixa de inchaço, é mais profilática, ou você tem mais a queimação, o peso no final do dia, você pode muito bem calçar ela no decorrer do dia, ou até mesmo depois que você levanta, sem deixar a perna elevada. Um exemplo é eu mesma. Eu não tenho problema de varizes, ou eu quero negar que eu tenho. E eu uso ela para operar, por exemplo, porque eu vou ficar um período muito longo em pé. Então, a minha meia fica dentro do centro cirúrgico. Quando eu chego, eu calço ela, passo o tempo que for operando, retiro ela e ela fica lá. Então, depende muito da queixa. Agora, sim, se você tem a perna muito inchada, você vai ter que fazer um período de repouso com a perna elevada para desinchar, e aí sim você calça a meia. E separando, assim, quanto é a parte de saúde, quanto é estético, tá? Tenho varizes, tenho varicoses, e isso quer dizer, então, que a minha perna tá doente ou não necessariamente? Com certeza, varizes é igual a doença. A gente tem o que acontece e que tem essa, digamos assim, esse entrelace, porque muitas pessoas apresentam varicoses ou até mesmo varizes e não têm sintomas. Porque, seja, tem uma vida muito bem compensada nos outros quesitos, tem uma alimentação adequada, tá no seu peso, faz atividade física. Então, ela consegue manejar um pouco os seus sintomas e acaba não procurando o vascular porque tem dor, porque tem peso, porque tem cansaço, mas simplesmente pela parte estética que está incomodando. Então, às vezes, as pessoas acabam tendo isso, eu vou tratar só porque é a parte estética. Não tem isso. Se tem um vaso ali aparente, ele está doente, tá? Porém, por que tem que consultar um vascular para ver essa diferença? Às vezes, nós temos pessoas com a pele muito clara, que aparecem as veias, por exemplo, atrás do joelho, que são pele, onde a pele é um pouco mais fina, em cima das mãos. Então, tem que ter essa distinção. Por isso que eu expliquei o que são varizes e varicoses. Então, são veias dilatadas e tortuosas, que não estão funcionando direito. E aí, a gente faz essa avaliação ali no consultório para ver o que é veia que tá ok, isso aqui é aparente, de veia que tá doente e que realmente está causando esse desconforto estético. Gibson, olha só, ficou bem claro que isso é uma doença, né? Isso não é somente estético, não. Então, aquela paciente que vai lá no teu consultório, eu quero fazer escleroterapia daquele vasinho, aquilo é um pouco tapar o sol com a peneira, porque o que está por trás é muito além do aquele vasinho aparente. Confesso que eu tenho varizes, tá? Eu tenho varizes. Sei disso desde a adolescência, uso meia elástica, adoro no inverno, no verão realmente é muito complicado. Mas eu quero perguntar um pouquinho além ali. Tu falou daquela senhorinha que a gente olha, a perna parece um cacho de uva. Mas tem alterações de pele também, né? Tem uma coisa que se chama dermatite ocre, se não me engano. E tem como prevenir isso? Ou todo mundo que tem varizes em determinado momento vai evoluir para esse quadro? O que é isso? Por que a pele fica... essa dermatite ocre é aquela coloração arroxeada, Acastanhada, assim, né? né? Fica mais escura a pele. Queria que tu explicasse um pouquinho, isso acontece com todo mundo? Eu tenho que me preocupar com isso? Como é que funciona? Então, assim, a gente cai de novo no que a gente bate na tecla aqui no podcast, né? Que é a prevenção. Então, a gente não pode deixar para tratar as varizes lá no nosso final da vida ou mais para frente, ou deixar assim, não, eu vou organizar toda a minha vida e aí eu vou tratar as varizes. Porque aí a gente não tem como correr atrás do prejuízo. O que acabam sendo essas manchas que se formam nos pacientes que têm varizes? E até mesmo nos pacientes diabéticos também a gente vai acabar encontrando. Como eu estava explicando antes, o sangue ele fica muito mais tempo lá embaixo, porque ele não tem força para voltar, as válvulas não estão funcionando de forma adequada. E essa estase que a gente chama, que é esse sangue parado mais tempo lá embaixo, ele vai causando essas alterações de pele. Então a pele fica mais acastanhada, formam-se essas manchas, normalmente formam manchas que ficam como se fosse uma bota. Da metade do tornozelo para baixo, começa a ficar tudo escurecido. E aquele paciente tem aquele pé mais escuro que a gente já não consegue mais reverter a situação. Claro que hoje a gente tem laser, a gente tem várias coisas que a gente pode tentar amenizar, mas resolver a gente não vai conseguir porque a gente perdeu o tempo no início desse tratamento, entende? Então, quando a gente fala que não é só estético, é nesse ponto que a gente quer chegar. Quanto antes você começar a ter um olhar para as suas pernas,
melhor será. Porque daí eu tenho uma pele mais jovem, eu tenho uma pele mais hidratada, eu tenho uma musculatura melhor, que vai responder melhor a esse tratamento, e eu vou conseguir mantê-lo ao longo dos anos. Qual que é o nosso foco quando o paciente chega no consultório? É ter uma qualidade de vida melhor. E para eu ter uma qualidade de vida melhor, eu tenho que começar cedo esse olhar. Então, eu posso trazer um paciente que é jovem e eu posso propor já uma cirurgia de cara para ele, para ao longo do tempo eu ir mantendo ele com procedimentos menos invasivos. Você falou ali, é meio que tapar o sol com a peneira ou fazer esclero. Vamos voltar um pouquinho. O que é esclero? Esclero é aquela injeção dos vasinhos que muita gente fala, que pode fazer com esteticista, que pode fazer com vários profissionais. Por que é tão importante a gente pensar nela como um tratamento médico? Pode fazer com vários profissionais? Infelizmente pode, Eu Gabi. não sabia. Essa que é a Era só questão. vascular mesmo. Infelizmente pode. A gente vê hoje muita complicação disso. Muito desses mitos realmente assim, eu vou lá e volta. Não adianta eu fazer. Por quê? Porque a gente tem que entender o que eu expliquei lá no início. Como que ela se forma? Nunca vai ser só aquele vasinho fininho que tá ali em cima. Eu normalmente tenho uma veia maior que tá vindo por baixo, que tá causando ela. Se eu não trato aquela veia maior lá de baixo, eu não vou ter um resultado adequado. Então, quando que a gente faz ao contrário, Carla? Quando que eu vou lá e faço só a escleroterapia? Quando essa paciente quer fazer algo muito rápido, ou seja, assim, eu tenho um casamento daqui 30 dias, eu quero dar uma melhorada na minha perna para aquele evento. E aí a gente acaba fazendo. Ou aqueles pacientes que têm algum tipo de fobia a tratamentos um pouco mais invasivos, que eu não vou conseguir oferecer um tratamento adequado para aquela veia mais profunda, que vai precisar de um laser transdérmico, que vai precisar de uma cirurgia, de uma microcirurgia para tratar aquela veia. Então eu vou ter que achar uma alternativa a ela para eu poder tratar esses vasinhos fininhos. Então quando que as varizes voltam? Quando o tratamento não foi adequado. A diferença é o quê? Eu posso fazer o tratamento adequado, mas eu posso ter novas varizes, porque é uma doença genética que não tem cura. Então, o segredo do tratamento das varizes é a manutenção. É um casamento com o cirurgião vascular. Então, toda hora a gente vai ter que estar com aquele olhar mais aguçado, fazendo um planejamento. Surgiu um vasinho aqui, então já vamos tratar. Já vamos antecipar as possíveis consequências daquilo. Quando tu falou ali que às vezes as pessoas, eu vou esperar o final da vida, tudo acomodado, daí eu vou começar a pensar em mim. Mas eu acho que as pessoas, na verdade, elas esperam ter o problema, esperam aparecer a dor, esperam aparecer aquela varize mais grossa na perna, né? Como todos os problemas, elas acabam deixando para buscar o tratamento, não a prevenção. E é uma coisa que a gente fala muito aqui, porque a pessoa tem que tentar prevenir as coisas, né? Que é mais fácil, é mais barato, é menos invasivo, menos dispendioso financeiramente. Não esperar até o problema lá no fim, que vai se tornar bem mais difícil a resolução. E tu sabe que a gente percebe isso muito nos homens, sabe, Gisele? A gente fez esse episódio recente sobre a saúde do homem e a gente sabe que acaba sendo as mulheres que empurram os homens para o tratamento médico, né? E a gente percebe isso muito nos homens. Eles procuram atendimento, falando especificamente de varizes agora, ou eles procuram tratamento porque aquela veia tá tão gigante que eles estão com medo que eles vão jogar futebol e ela vai estourar, ou porque realmente tá doendo e tá causando desconforto. Se aquela variz que ele tá vendo, ele não achar que ela pode estourar no futebol, que pode impedir ele de fazer suas atividades do dia, ele não vai buscar tratamento, não vai. Ou se não, é aquele cara que realmente cansou, que a mulher passou tanto tempo apurrinhando a vida dele. Daí ele vai lá, tá bom, eu vim aqui porque minha mulher mandou. Porque senão, não vai. E isso é muito frequente, muito frequente. Eu tenho uma dúvida para te perguntar, é assim, desde muito nova, eu tenho problema de varizes, já fiz cirurgia de varizes, já fiz a esclero e já tive várias questões de varizes. E de muito nova, de adolescente, aquela caminhada no shopping, que tu vai caminhando, entra numa loja, prova uma roupa. Aquilo para mim era uma coisa assim terrível de eu fazer, sabe? Quando eu vou no shopping, mesmo que eu coloque um tênis confortável, essas caminhadinhas, essas paradinhas, a minha perna assim parece que vai explodir de dor. E já uma caminhada, eu caminhando ou correndo, eu não tenho nenhum problema de dor. Porque é por causa dessa estase venosa que fica o sangue lá embaixo, desce e não consegue ter esse retorno, porque essas caminhadinhas pequenas, nossa, é muita dor mesmo para mim. O que acontece assim, Gisele? Provavelmente não, você tem componente genético ainda.
né? E você provavelmente no seu dia a dia não tem tanto sintoma pelo teu estilo de vida. Então, tu tem uma alimentação saudável, tu não tá acima do teu peso, tu usa meia pra trabalhar. Então, assim, tu tá sempre focando em melhorar aquilo. E aí, quando tu vai fazendo essas caminhadinhas, essas pausas, realmente vai sobrecarregando ali e tu não tem todo aquele retorno, todo aquele bombeamento que seria o ideal pra retornar, né? E provavelmente tu não tá de meia quando tu faz isso também. Não, É. Então, tem essas coisas que são pequenos cuidados que a gente consegue melhorar bastante, sabe? Bastante mesmo. E daí na caminhada, na corrida, já tem esse bombeamento. Porque daí tu tem um músculo ajudando bastante ali, né? Tu tá esforçando o músculo e ele tá comprimindo toda hora e relaxando. E por isso que falam que a panturrilha é o segundo coração. Porque realmente ela tem um papel muito importante nesse retorno venoso. Então, isso que eu já queria te perguntar, esse exercício, correr e caminhar, é o melhor para a circulação, para fazer esse retorno venoso e melhorar a saúde vascular das pernas? Então, assim, não existe exercício melhor. Existe fazer exercício. Qualquer um. Qualquer um. O que acontece? Antigamente, nós imaginávamos que ter a panturrilha forte era o suficiente para ter uma melhora na circulação. Hoje a gente sabe que todos os músculos do membro inferior estão envolvidos nisso. Então, começa desde a região glútea. Então, assim, garota, você que tá malhando o bumbum lá, você pode muito bem dizer que você tá pensando na sua saúde vascular. Porque começa desde cima. Então, a gente sabe que malhar glúteo, coxa e panturrilha, tudo isso faz parte. E faz parte da nossa longevidade. Porque o que a gente quer ao longo do tempo? A gente não quer só que as varizes melhorem, a gente quer ter uma vida de independência quando nós ficarmos velhos. Então, eu quero ter força nas minhas pernas para eu levantar da cadeira. Eu quero ter força nas pernas para eu poder pegar minha mala do chão para eu viajar. Para eu poder arrumar minha cama, para eu tomar um banho sozinho, para eu levantar do vaso sanitário. Então, a gente tem que pensar a longo prazo e não de uma forma tão compartimentalizada. Nós temos que pensar, eu preciso de uma saúde muscular muito importante. E isso vem junto com o que nós falamos também há bastante tempo. A musculação entra muito nisso. Por que a musculação? Como eu já falei, os músculos, eles auxiliam nessa compressão das veias. E os músculos, eles vão fazer o quê? Eles vão auxiliar também na força dos nossos ossos. Através desse músculo que está grudado ali no osso, ele vai fazendo esse estresse e ele vai estimulando o que a gente tem, as trabéculas dentro dos ossos, que são aqueles, digamos assim, a armação dentro do osso. Então, quanto mais eu vou estressando ela, mais forte eu deixo esse osso e menos chances de ter uma osteoporose, uma osteopenia ao longo do tempo. Então, a musculação, respondendo à tua pergunta, ela deve fazer parte. Ah, mas eu não gosto de fazer musculação, eu não quero fazer musculação. Então, mexa-se, independente do que for. Funcional, pilates, nadar, correr, bicicleta, mexa-se, que isso com certeza vai ter uma boa resposta. E uma dúvida das academias, assim, então, tu fazer o exercício, a musculação, com muita carga, um agachamento muito pesado, um leg muito pesado, pode prejudicar as varizes? Aumentar? Aí que tá, então vamos lá. Musculação não causa, tá? Mas se eu fizer muita hipertrofia, então se eu tô pensando muito em peso, isso pode sobrecarregar sim. Ter um músculo muito hipertrofiado pode Ele prejudicar. pode, muita carga, ele pode prejudicar sim quem tem varizes já. O exercício Porque daí em si, não o músculo Por exemplo, hipertrofiado. não. O exercício. Não, a carga, muita carga. No exercício. A Por carga exemplo, Arnold Schwarzenegger tem um monte de peso. músculo, mas não quer dizer que aquele volume de músculo vai estar prejudicando Não. Mas de repente a carga que ele colocou para desenvolver aquele Com músculo certeza, pode aumentar. Pode sim. Mas principalmente nas pessoas que já têm essa predisposição, né? Não quer dizer que eu vou pra academia, eu vou fazer musculação, eu quero ficar com a minha perna tonificada, bonita, hipertrofiada, que eu vou ter varizes. Não. Mas se você tem varizes e exagerar, digamos assim, podem piorar os sintomas. Gibson, deixa eu perguntar outra coisa, já que eu perguntei da dermatite ali, que é uma complicação numa fase mais tardia, a gente sabe que tem úlcera varicosa, que é uma condição extrema, assim. E eu tenho vários pacientes que eu já acompanhei com úlcera varicosa, é muito difícil, né, o tratamento e é longo. E eu tenho visto, assim, pacientes que não são oncológicos com úlcera varicosa ao redor dos 40 anos. E eu quero que tu explique, assim, como é que chegou nesse ponto, porque às vezes a gente pensa assim, putz, como é que chegou, né? Agora fica muito difícil,
Mas é assim mesmo? É um processo ou a gente consegue evitar? O que tem que fazer quando surge? Como é que inicia tudo isso? Porque quando chega no médico já é o caos, né? A úlcera é uma ferida aberta, feia. Sabe que na residência eu tinha fama de fechadora de ferida, né? Porque o que acontece? Muitas vezes os pacientes chegam para nós com a ferida e não tem um diagnóstico, porque que nem eu expliquei antes, muitas vezes são veias mais profundas que não são visíveis a olho nu, que estão doentes. Então, simplesmente chega a ferida. E aí, todo mundo já passou em 500 médicos e não sabe como tratar aquilo. Já passou no dermato, já passou no clínico geral, e a pomadinha, aquilo não melhora. O que a gente sempre faz quando tem uma ferida na perna? Vamos sair da úlcera varicosa, vamos para uma ferida na perna, tá? Quando você tem uma ferida na perna, a gente tem duas hipóteses. Ela pode estar sendo formada por falta de circulação, então eu posso ter um entupimento nas artérias, e o sangue não chega lá, eu não consigo fechar aquela ferida. Ou eu posso ter a insuficiência venosa, que é isso. Então o sangue desce e não tem força para voltar, ele acaba ficando mais tempo lá embaixo, ele acaba sobrecarregando aquele local e se abre a lesão. Das duas formas, eu tenho que tratar a causa. Se eu não tratar a causa, eu não fecho ferida. E falando especificamente da úlcera venosa agora, que é uma complicação das varizes, da insuficiência venosa, se eu não tratar aquela veia que está causando essa insuficiência venosa e eu não tiver uma compressão associada e um curativo adequado, eu não fecho. Então, são 3 coisas. Eu tenho que ter um curativo adequado, eu tenho que ter uma compressão adequada e eu tenho que tratar a veia que está causando aquilo. Se eu fizer essas 3 coisas, a gente faz ferida. Quando eu estava na faculdade, a gente recebia muito no posto de saúde esses pacientes. Muito, muito, muito frequente. E a gente via que eles passavam várias coisas para fechar, né? Porque o compadre, porque a benzedeira, porque... E o que mais me chamava a atenção é que às vezes eles colocavam açúcar na ferida. Eu quero que tu me explique isso. O que é isso? Realmente faz bem? Pode, não pode? Qual é a ideia de colocar açúcar na ferida? Por favor, não coloquem açúcar na ferida. Primeira coisa que eu quero falar. Mas é comum, né? Tá, mas por que isso acontece? Isso vem do passado e isso tem embasamento. O açúcar, ele é bactericida. Então, você colocando ele na ferida, você está pelo menos reduzindo as chances de que aquela ferida infeccione. Mas hoje a gente tem muito mais coisa. Bem melhor que o açúcar. Bem melhores que o açúcar. E a questão do açúcar acaba muito mais sendo a higiene também do local. E aí é lá na perna, entende? Ela fica muito exposta. O que a gente acaba vendo também? Nossa, gente, é tanta coisa assim, ó. É café, é folha de bananeira, é erva. Erva mate. Gente, esses dias eu vi graxa de capivara, erva mate, que é muito comum aqui na nossa região. O problema daí é essa higiene do local. E aí, o que faz? E normalmente eles deixam aberto. Isso é mais uma coisa, né? Eles não fecham aquele local. E aí a gente tem mais um potencial complicador. Que se pousa uma mosca ali, ela coloca seu ovo e aí desenvolve a míase, que são aquelas larvas. E, gente, nós estamos falando de algo bem frequente. Não é infrequente a gente pegar uma ferida que tem larva dentro. Porque... vamos trazer para a nossa realidade. Eu não trato só no consultório. Eu trabalho num ambulatório SUS e que a gente pega feridas. Eu trabalho no hospital SUS e a gente vê muito disso ainda. Então, é um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer, principalmente falando dessa prevenção. Tá. Vamos, para nós conseguir fechar as varizes, que tem vários outros assuntos, a gente falou, então, da prevenção, dos sintomas, o que ela é, e o tratamento, tá? Queria que tu falasse um pouquinho do tratamento, a parte cirúrgica, quanto tempo de repouso, que eu acho que é uma dúvida bem frequente. Tá. Então, assim, acabou aquela coisa da cirurgia de varizes que tu tinha que ficar 30 dias com as pernas para cima, né? E ela ainda vinha muito atrelada àquele medo de morrer por causa da cirurgia de varizes, graças a Clara Nunes, né? Quem nunca ouviu que a Clara Nunes operou varizes e morreu? Mas, gente, ela não morreu da cirurgia de varizes, ela morreu de uma trombose depois, que não teve nada a ver com a cirurgia. Então, a cirurgia de varizes, atualmente. E por que a gente vê muito ainda a cirurgia de varizes? Ela funciona, com certeza ela funciona, porém, os convênios oferecem ela muito ainda. Então, os convênios ainda, eles não investem em novas tecnologias que a gente possa ofertar para os pacientes. Então, os pacientes que estão atrelados a convênios acabam ainda tendo muita cirurgia de varizes. Mas não é mais a realidade só. Então, na cirurgia, se a gente for optar por uma cirurgia, como tu perguntou,
é em torno de 15 a 30 dias de repouso, sem fazer atividade física extenuante. Mas tu já sai do hospital com uma meia elástica específica, você já caminha, já sai caminhando, fazendo suas pequenas atividades do dia a dia, e isso permite que tu consiga tendo uma vida não só deitada com a perna elevada, tá? Outras alternativas que nós temos, uma que é muito famosa agora, que vem se falando, que é a da escleroterapia com espuma. O que que é isso? É um líquido que a gente mistura ele com oxigênio e ele se transforma numa espuma. Essa espuma, ela vai entrar dentro dessa veia doente, eu vou injetar ela nessa veia doente, ela vai machucar essa veia por dentro. Através de uma compressão externa, eu vou apertar essa veia e ela vai se fechar ao longo do tempo. Porém, a gente sabe que até 40% dos casos, essas veias podem se reabrir com o tempo, mas muitas vezes elas acabam não causando mais sintomas. Então, é um procedimento bacana, porque não exige hospitalização, você faz no consultório, coloca a meia e o paciente sai caminhando sem nenhuma restrição de atividade física. Então, graças a Deus, a gente conseguiu convencer o SUS que isso é uma alternativa, porque ela é muito boa para aqueles pacientes que não têm condições de cirurgia. Então, para o paciente mais idoso, para aquele paciente que tem uma ferida grande e que eu não consigo levar para cirurgia pela chance de infecção, eu vou lá, faço essa espuma, fecho a ferida, melhoro e depois eu posso oferecer uma cirurgia para ele. Então, veio uma alternativa muito bacana. E a espuma também, em alguns casos, eu posso tratar essas veias um pouquinho maiores que estão causando lá a varicose, eu posso fazer uso dela no consultório também. Além disso, nós temos, para tratamento das safenas, o laser intravenoso. Esse laser que tu tá falando, Gipsy, é o endolaser? Então, justamente, ele é uma fibra que a gente, com anestesia local, isso pode ser feito, a gente introduz ele dentro da veia e ele literalmente vem queimando essa veia por dentro. E daí, então, com essa queimadura, a veia retrai e se fecha. Além do endolaser, a gente pode usar a radiofrequência, que é um sistema muito parecido, que é por dentro da veia também, que a gente vai queimando ela. Então, nós temos essas alternativas. E, além disso, daí para veias um pouco mais superficiais, a gente vem com o laser transdérmico, que, vamos dizer assim, que para quem não conhece a diferença entre os lasers, ele é muito parecido com o da epilação, né? Vamos dizer assim, gente, bem leigamente, para quem não entende. Então, é aquele aparelho, vai em cima da pele, só que é óbvio que é outro dispositivo, mas que a gente vai queimar a veia, então, da pele para dentro. E, além disso, daí as escleroterapias, que a gente escolhe dentro de uma vasta gama de líquidos, digamos assim, a gente escolhe o mais adequado para aquele vasinho. Então, isso que a gente tem de arsenal hoje para tratar as varizes. E lembrando sempre que o que eu vou oferecer para a Gisele não é a mesma coisa que eu vou oferecer para a Gabriela, que não é a mesma coisa que eu vou oferecer para a Carla, porque a gente tem que fazer um estudo individualizado de cada um. Tá, então é isso que eu quero perguntar. Achei maravilhosa a espuma lá, tá? Então, de repente, pode haver uma paciente que vá lá no consultório e ela vai ser tratada exclusivamente com a espuma? Pode. Pode ser que ela não precise de uma cirurgia. Pode. E essa espuma mesmo na safena, que é uma veia mais calibrosa? É uma baita indicação a safena, na realidade. Uhum. É uma baita indicação do uso da espuma. A gente usa bastante, principalmente nesses pacientes que eu elenquei antes, né? Que são aqueles que não têm uma indicação de cirurgia, ou que eles se recusam a fazer uma cirurgia maior, ou que eles não podem passar um tempo de repouso, porque a espuma, tu sai dali caminhando, tu não precisa repousar. Então, a gente tem... Por isso que eu gosto muito de falar assim, cada paciente tem o seu tratamento individualizado. Mas ela equivale praticamente à cirurgia tradicional. Sim e não, porque eu não tô retirando a veia. Tá, ela tá ali. A veia continua ali e ela pode se abrir com o tempo. E ela pode falhar. Isso, ela Tá. pode se abrir com o tempo, por isso. Tá. Mito ou verdade? Dá pra viver sem essa fena? Ela não vai fazer falta? Como é que eu vou tirar essa veia tão importante e ela não vai me fazer falta depois? Gente, se ela tá doente, ela não deve estar ali. Tá? Então, assim, ela não vai fazer falta se você tiver um problema no coração e vai precisar fazer uma ponte de safena. Ela não ia ser utilizada. E existem outras veias que você pode utilizar para fazer uma ponte no coração. Então, assim, se desapegue disso. Se o seu cirurgião disser que a veia safena está doente, se desapega dela, porque você vai melhorar bastante. Não vai com isso. morrer, não vai perder a perna. Não vai perder a perna, não vai ficou morrer claro. do coração. Vai ficar Agora, bem essa pena. Quando tava falando ali, né, de longevidade, de prevenção, eu fico pensando que as pessoas, elas têm um desejo de viver bastante, né? Todo mundo, ninguém quer morrer, a não ser que a pessoa esteja doente e opte por isso, mas as pessoas querem ter uma vida longa, mas elas precisam pensar que elas precisam ter uma vida longa com saúde. Não adianta tu viver até os 85, 90 anos, mas os teus 10 últimos anos ser dedicado ao hospital, a médico, a tratamentos, precisando de pessoas, de cuidadores, não podendo levantar de uma cadeira. Aí, o que adianta viver? Então, a pessoa tem que pensar
nesses tratamentos preventivos, procurar a GIBS para fazer essa prevenção das doenças antes que elas aconteçam. Porque lá na frente vai ser perda de tempo, vai ser perda de vida. Daí não adianta tu viver muito se tu não tiver cuidado. E vou dizer para vocês, sinceramente, gente, quando a gente vem conversar aqui, a gente já conversou sobre muitas coisas, já faz 1 ano que a gente está gravando os podcasts, e todas as vezes que a gente faz e que a gente escuta entre nós as coisas aqui e procura informações, a gente sai daqui com vontade de se cuidar. Quando estava falando das atividades físicas, eu fiquei louca assim, mas hoje eu vou fazer uma caminhada, eu vou fazer uma corrida. E é isso que é genuinamente a nossa intenção, é motivar as pessoas a ter isso, a diminuir a sua ingesta de álcool, a diminuir as comidas muito calóricas que fazem mal, os embutidos, os ultraprocessados. É essa que é a nossa intenção, puxar, né, as pessoas para o teu consultório, para a Gabi, para a Carla, para prevenir as doenças, que eu acho que é isso que é o mais interessante de tudo. E justamente quando eu estava falando sobre isso, me remeteu muito aos pacientes diabéticos. A gente ouve muito falar do pé diabético. E normalmente, quando a gente fala em pé diabético, é quando a gente já tem uma doença mais avançada, então onde não houve a prevenção. O que é importante? Agora a gente está saindo da seara das veias, que a gente vinha falando das varizes, nós vamos entrar nas artérias. Antes disso, eu acho que vale a pena explicar o que são veias e o que são as artérias. As artérias são aquelas, no geral, tem exceções, mas que levam o sangue do coração para o resto do corpo. Elas são lisas por dentro e elas têm uma camada muscular que conseguem se adaptar à pressão. Então, o sangue bombeia e elas pulsam. Vocês querem ver uma bem prática? Só colocar a mão no punho aqui, vocês vão sentir a pulsação. Isso aqui é uma artéria, tá? As veias, ao contrário das artérias, elas não têm essa camada tão elástica assim, então elas não pulsam. Por que elas não pulsam também? Porque elas não têm o coração lá fazendo essa pressão maior. Então, ela tem as válvulas que eu estava explicando antes. Então, elas são mais finas e tem essas válvulas que elas vão abrindo e fechando para fazer o sangue retornar para o coração. Os diabéticos, o que acontece? A diabetes, ela atua principalmente na microcirculação. Então, por isso que, vulgarmente, a gente diz, o paciente diabético não cicatriza bem. Não é bem assim. Se ele tiver um corte no meio do braço, por exemplo, vai cicatrizar normal. Agora, se ele tiver um corte lá embaixo no pé, o cenário inteiro muda. E é isso que a gente tem que ter o cuidado. A gente precisa do quê? A gente precisa de uma doença bem controlada. Porque não adianta chegar lá no consultório com uma ferida na perna se a diabetes está lá em cima. Então, assim, por isso que quando a gente vai falar sobre isso, envolve um tratamento multidisciplinar. O paciente diabético, ele acha que ele simplesmente não comendo açúcar e ele tomando a sua insulina, ou tomando o remédio da glicose, ele vai resolver o problema. E isso é uma das coisas que eu bato muito na tecla no consultório. Não adianta você achar que você domina. Você precisa de ajuda. E a nutrição, ela entra muito nesse papel. Eu sempre digo que o diabetes é muito silencioso, né? É difícil tu tratar uma doença que tu não tem sintoma. Então, o paciente acredita estar bem. Então, ele come aquele doce ou come um carboidrato num volume maior e não vê o problema acontecer. E daí, quando desencarreta num problema mais grave, que é uma ferida no pé, uma cicatrização, aí sim que se volta. Então, tem que dar uns passos para trás e entender a importância de tu manter essa alimentação adequada para esse tipo de patologia, que não é realmente só tirar o açúcar ou só usar a insulina. Realmente tem que ter um controle maior dos carboidratos. A fruta é um carboidrato, o diabético tem que ter um controle no consumo de fruta também. Então, são detalhes que estão frequentes no dia a dia e que tem que ser levado em consideração. Então, só para resumir, então, assim, o paciente diabético, ele precisa de um bom controle da diabetes, porque ele vai ter essa alteração na circulação. Então, a gente precisa melhorar essa circulação e ela pode ser melhorada através de medicação, e ela pode ser melhorada através de uma intervenção cirúrgica, que são aquelas molinhas que a gente pode botar lá dentro das artérias da perna para fazer com que essa circulação se abra, e junto à atividade física. Por isso que eu até comentei antes, assim, é muito contraditório. Eu tenho dor na perna para caminhar e a minha médica está mandando eu caminhar. Sim, gente, isso é verdade. E isso é uma realidade para o paciente que fuma também. É mais ou menos a mesma ideia. São os entupimentos nessas artérias que estão lá na perna, e a gente quer fazer com que chegue mais sangue lá embaixo, que é isso que vai diminuir a dor. Esse paciente, normalmente, ele tem um sintoma chamado claudicação.
O que que é a claudicação? É dor ao caminhar. Então, eu saio para caminhar, minha perna dói. Eu paro, ela melhora. Aí eu caminho de novo. Aí ela dói, eu paro. Então, por que que é importante a caminhada? Justamente com outras medidas que a gente tem, então, com a questão da alimentação, com a questão de parar de fumar, com a questão da medicação, a gente vai estimular essa circulação reserva que nós temos. Então, assim, vamos pensar. A minha via principal para chegar lá, ela tá cheia de bloqueio. Ela tá em obras, ela não tá funcionando bem. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma via alternativa. Então, a gente quer justamente o quê? Fazer com que essa via alternativa seja asfaltada, seja mais larga, para que eu consiga fazer com que esse fluxo chegue até o seu destino. E é isso que a gente consegue fazer junto com a medicação, com o estresse, digamos assim, da caminhada. Então, o paciente chega no consultório e diz assim, doutora, eu tenho dor na perna para caminhar 1 quadra. Se tá bem, seu João. Então, o senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai começar a tomar medicação, o senhor vai parar de fumar e o senhor vai continuar caminhando. E aí, eu quero que daqui 3 meses o senhor me diga se o senhor continua caminhando essa 1 quadra. Normalmente, ele vai voltar no consultório e vai dizer assim, doutor, eu tô caminhando 5 quadras. Então, a gente consegue aumentar essa tolerância sem desobstruir aquela artéria, porque ela não melhora. Então, assim, ó, a artéria doente, ela está doente. Eu não vou conseguir, com uma medicação, desentupir aquilo lá e melhorar. Eu só vou conseguir desentupir se eu fizer um procedimento cirúrgico. Esse procedimento cirúrgico, eu só vou indicar quando? Quando eu tiver uma ferida na perna, quando essa claudicação, ou seja, essa dor para caminhar, ela é limitante. O que que é limitante? Eu não estou caminhando dentro de casa mais. Ou quando eu tenho uma dor ao repouso. O que que é dor ao repouso? Eu tenho que estar com a minha perna pendurada sempre, porque a dor é insuportável. Então, são só nesses 3 pontos que a gente indica o procedimento cirúrgico. Porque o procedimento cirúrgico tem suas indicações de risco, né? Então, por isso que a gente leva isso em consideração. Eu ia perguntar justamente e para que tu explicasse a claudicação que tu explicou. Então, a claudicação é aquela assim, eu começo a caminhar e eu tenho dor. Fico em repouso, alivia a dor. Aí eu vou consultar lá com a doutora Gipsy e ela diz, continua caminhando. E aí o que eu entendo? O nosso corpo é perfeito, né? É perfeito porque eu vou ter toda uma via colateral ali que vai ajudar a nutrir aquele tecido que está sofrendo por falta de sangue, falta de oxigênio. Perfeito. Tá, mas deixa eu só perguntar uma coisa e deixa eu voltar lá, e aí porque a gente já tá na artéria e a gente falou de veia, e aí a gente falando de varizes, a gente tem que pensar também na trombose, tá? Trombose ocorre só em veia, né? Não. Não? Não? Como é que é isso? Acontece em qualquer lugar? Acontece em qualquer vaso. Tá? Então, assim, por que eu expliquei a diferença de veia e de artéria? Justamente para isso. O que é a trombose? Ele é uma oclusão através, normalmente, de um coágulo dentro de um vaso. E aí eu vou diferenciar se ela é uma trombose venosa ou se ela é uma trombose arterial. Perfeito. Tá? Tá. O que todo mundo fala, o que todo mundo acaba tendo mais medo é da trombose venosa, que normalmente ela está relacionada com o quê? Períodos longos de imobilização, então eu fiz uma cirurgia e eu estou muito tempo deitado. Ou, muitas vezes, em pacientes mulheres, a gente acaba tendo a associação do uso de anticoncepcionais orais, da associação do estrogênio com progesterona. A gente pode ter um caso de câncer, que aumenta a minha coagulação do sangue, ele fica mais grosso, aquele sangue fica lá mais tempo, então eu faço um coágulo. Eu posso ter também, em casos que eu tenho um distúrbio no sangue, em que eu coagulo mais fácil do que os outros. Então, essas aí são as principais causas. Claro que depois, num segundo momento, vem sedentarismo, vem sobrepeso, enfim, tabagismo e todos os outros. Mas essas aí seriam as principais. Tá. E o tratamento para isso é uma medicação para afinar o sangue, eu retirar a causa dessa trombose quando eu identificá-la, e a compressão elástica e a atividade física. Até pouco tempo atrás, a gente achava que o quê? O paciente que tem uma trombose, ele tem que ficar em repouso. Não é bem assim. Já estudos mostraram o quê? Que quanto mais precoce esse paciente começa a se movimentar, não estou falando de musculação, de atividade física extenuante, mas que ele começa pelo menos a caminhar dentro do hospital, quando ele tem o diagnóstico, sair do leito, ele já tem uma chance menor de ter uma complicação que é a síndrome pós-trombótica. Então, assim, eu tenho uma trombose, eu já posso começar levemente a caminhar dentro de casa, eu não preciso ficar com a perna erguida. O meu médico já vai prescrever uma compressão elástica, então eu já vou estar falando aí de uma meia elástica apertada nessa perna, para ajudar ao sangue não ficar tanto tempo lá embaixo e retornar. Esse trombo não tem o risco dele deslocar e, tipo, parar lá
no cérebro, no coração? A dá algum complicação mais problema? comum de uma trombose na perna é a trombose do pulmão, que é o tromboembolismo Uma pulmonar. trombose Uma venosa. trombose venosa, tá? Que é esse coágulo que tá lá embaixo na perna vir parar no pulmão. Essa é a maior complicação. Então, por isso que quando a gente faz um diagnóstico desses, a gente pensa em duas coisas. Primeiro delas, é eu tentar evitar uma sequela na perna. Então, para isso, atividade e meia elástica. E eu evitar uma complicação, que é o deslocamento desse coágulo, que é fazer... Então, eu começo a tornar esse sangue mais fino, para que E ele esse não saia dali e vá anticoagulante, pra lá. ele consegue dissolver esse coágulo? Às vezes sim, às vezes não. Mas isso não é tão importante para nós naquele momento. É evitar a complicação. Esse que é o mais importante. Tá, e aproveitando aqui a Gypsy, então a gente falou de varizes, falou de trombose, falou de veia, falou de artéria. Conectando lá nos meus pacientes, tá? Principalmente mulheres com câncer de mama, elas fazem, além da cirurgia da mama, elas fazem uma cirurgia na axila, com o que a gente chama de esvaziamento axilar, né? Os procedimentos mais antigos a gente chamava assim. E isso pode ficar uma sequela, que é aquele membro superior, aquele braço daquele lado daquela axila, ficar mais edemaciado. E isso a gente chama de linfedema. Mas eu quero saber qual é a diferença quando eu digo que alguém, e para ficar claro para quem está nos ouvindo aqui, o que é um linfedema e o que é o lipedema, que todo mundo fala, e tem até congresso que eu vi aí, que tem congresso de lipedema. Vamos lá, então. Não lembra que eu falei lá no início o que a gente trata? A gente trata de veias, de artérias e de vasos linfáticos. Os vasos linfáticos, o que eles são? Eles são um sistema auxiliar que nós temos de fazer esse recolhimento, né, do líquido também, e eles ajudam no nosso sistema de defesa. Então, aquela íngua, quando você tá com uma unha do pé encravada e você tem uma íngua lá na virilha, nada mais é o quê? Os seus vasos linfáticos recolheram todo aquele processo infeccioso que tá lá embaixo e levaram ali para um quartel-general, digamos, que são aqueles linfonodos da virilha, que são as ínguas dolorosas, tá? Então, para esclarecer um pouquinho. O que é o linfedema? Quando a gente tem problema nessa circulação. Então, quando esses vasos auxiliares que carregam a linfa estão danificados por algum motivo. Um belo exemplo foi esse que a Carla citou. Então, assim, eu tirei meu quartel-general dali, então eu não tenho mais para onde levar. Ele vai inchar o braço, porque só as veias elas não dão conta só disso. Na perna, isso pode acontecer como? Pode ser congênito. Então, assim, desde que nasceu, ele tem uma alteração genética ali, e aquela perninha é mais inchada, e ele vai crescer com isso. Outra alteração que acaba sendo e levando a isso é quando a gente tem a erisipela. A erisipela é uma infecção de pele, que eu já expliquei aqui em outros episódios. Ela é uma infecção de pele que acomete, em grande parte, a perna, e ela pode destruir pela infecção esses vasos. E aí a tua perna fica mais inchada e esses vasos não conseguem se recuperar. Então ela fica com aquele inchaço crônico. Normalmente é um inchaço em casca de laranja. Fica bem aquele aspecto, né, daqueles gominhos, assim, né, bem característico. O que é o lipedema, então? O lipedema, ele é um acúmulo de gordura desproporcional. Então, como que nós vemos? Ele é aquela mulher, normalmente, que ela é magra, ela não tem uma gordura localizada, normalmente, no tronco e no abdômen, e ela pode ter no glúteo, nas coxas, no tornozelo, e em outros casos pode ter só no braço. Mas você consegue ver que tem uma desproporção. Não é aquela paciente que ela é inteira gordinha, né? Não é uma maçãzinha, assim. Então, isso é o lipedema. O diagnóstico, ele não é muito fácil, sabe, Carla? Principalmente porque essa paciente, normalmente, ela vem com a obesidade associada. Então, tu imagina, eu já tenho, teoricamente, eu teria que ter um acúmulo desproporcional, mas ela também está acima do peso dela. Então, tem que ter um olhar muito cuidadoso para a gente poder fazer essa distinção. O que a gente tem hoje para tratar o lipedema? Nós temos, o principal deles é o tratamento conservador. Lipedema é uma doença crônica inflamatória. Não adianta fazer uma lipo. Não adianta você chegar lá no cirurgião plástico e fazer uma lipo. A lipo, a gente diz que ela é a cereja do bolo. E outra, o cirurgião plástico, ele não vai te propor a lipo se você não tiver compensada. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de uma equipe multidisciplinar trabalhando junto. Então, nós precisamos do cirurgião vascular para ver se tem alguma doença
venosa associada, porque normalmente tem varizes associadas que a gente pode tratar e melhorar. A gente vem junto com a nutricionista para tratar essa inflamação através da alimentação, através de... A Gabi depois pode explicar, mas através de uma dieta anti-inflamatória. Porque, assim, tem uma outra coisa também. Aquilo que me inflama, necessariamente não é o que te inflama. Então, mais uma vez, a gente está falando de tratamento individualizado. Então, essa paciente tem que estar desinflamada. A gente desinflamando essa paciente, ela vai reduzir a dor, ela vai conseguir ter um treino de academia melhor, com um melhor resultado. E aí, a partir daí, a gente vai melhorando a qualidade de vida dessa paciente. A gente vai começando a ter resultados estéticos melhores. E aí, sim, se for o caso, a gente pode optar por uma lipoaspiração. Mas a principal causa, normalmente, que as pacientes chegam, elas chegam assim, doutora, eu tenho dor. Eu tenho dor ao tocar a minha pele. Ou se não, elas chegam assim, doutora, eu não me bati e eu tô toda roxa. Por quê? Por causa da inflamação. Então, quando a gente controla essa inflamação, a gente consegue melhorar muito. E o tratamento conservador, então, é a dieta adequada, a atividade física. Aí a gente tem vários procedimentos com fisioterapia que a gente consegue melhorar bastante também. E um tipo de compressão elástica específico. Ela não é aquela meia elástica das varizes, ou essa meia elástica que a gente estava falando agora, para descansar a perna e tudo mais. Ela é uma meia que ela lembra aquelas nossas calças antigas de academia, que a gente tá revelando a idade aqui, mas lembra quando a gente tinha antes que ela era bem mais grossa e que ela não tinha uma elasticidade tão grande assim? Ela é parecida com isso, então ela é uma malha plana que nós chamamos. E ela traz mais conforto porque ela não tem tanta elasticidade assim, então ela consegue conter um pouco mais o inchaço e ela traz mais conforto no uso do dia a dia da paciente com lipedema. Interessante. Bom, tu falou dessa parte da inflamação e no consultório eu recebo bastante paciente, inclusive que já emagreceram, mas que chegam no consultório e dizem, bom, mas eu emagreci, mas eu ainda continuo com essa gordura localizada. Então, é uma gordura concentrada, bilateral, então ela é igual dos dois membros. E com a dieta anti-inflamatória, a gente consegue melhorar essa aparência da perna e reduzir, então, esse volume de gordura nessa região. A dieta anti-inflamatória, ela não vai ser igual para todos, como o Bento falou. Então, existem aqueles alimentos universalmente inflamatórios mesmo, que seriam os multiprocessados, com grande concentração de corante, de estabilizantes, e também individuais. E daí isso é muito amplo. Não dá para colocar todos no mesmo cesto. Vai tirar glúten, vai tirar lactose. Não, não precisa. Depende de cada um. Uns têm uma alergia, uma sensibilidade maior a alguns alimentos e outros não. Mas a gente contornando, então, isso. A paciente vai ficar com a perna fininha, Gipsy? Acho que é uma pergunta que ela chega e já me pergunta. Ela pode ficar assim. Só que, assim, tudo depende do comprometimento dela. Ela entender que isso é uma doença crônica, como eu expliquei antes, que é uma doença que não tem cura e ela exige cuidado contínuo. Então, ela vai envolver uma rotina de cuidados alimentares, de atividade física, não vai ter como fugir muito disso. E, com certeza, no final de tudo isso, a gente tem a cirurgia. Com certeza tem a cirurgia, que ela é uma lipoaspiração em 360, que daí se consegue dar aquele contorno para a perna, remover aquelas células de gordura do local e trazer aquele contorno mais, digamos assim, mais fininho, que é o que elas acabam procurando sempre no consultório. É importante lembrar que mesmo com a cirurgia, essa paciente ela tem uma tendência a acumular gordura, né? Então, nesse caso, é nesses membros. Porém, quando se remove essas células, é muito comum acontecer o aumento de gordura visceral. Então, é um cuidado para toda a vida, né? Não é que fez a cirurgia e que pode ser que aquele problema nas pernas não retorne, mas a tendência de tu ter mais acúmulo de gordura visceral também vai ser maior, que vai te dar outros problemas que muitas vezes são mais graves do que o problema do lipedema que tinha antes. Eu acho que isso tu acaba vendo bastante nas pacientes que fazem lipoaspiração, né, Gabi? Então, assim, tu vai dar uma olhada, ela tá com aquele shape bonitinho, barriga chapada, né, bumbum na nuca, tudo legal, e aí tu vai fazer uma bioimpedância, gordura visceral alta. E é bem comum e elas não entendem, porque a gente faz a plicometria, que é aquele exame que tu pinça a gordura abdominal, por exemplo, e tu mal consegue pinçar. Mas existe uma gordura visceral, existe um volume de circunferência abdominal maior, porque essa gordura está interna, não está tão aparente, mas é bem mais perigosa do que quando estava aparente. Gipsy, assim, falando de mitos e verdades, assim, bateu, respondeu, bate e volta. Viajar de avião aumenta a chance de fazer uma trombose? Verdade. Usar anticoncepcional aumenta ou não a chance de trombose? Aumenta.
No lipedema, o único tratamento seria cirúrgico? Mito. Não trato as varizes porque elas voltam. Mito ou verdade? Mito. Musculação aumenta as varizes? Mito. Uso do salto alto? Mito, pessoal, porque eu uso salto alto o tempo inteiro. Eba. Perfeito. Então, pessoal, acho que a gente teve uma conversa super leve aqui. Se me deixassem, eu passaria o dia inteiro falando sobre doenças vasculares. Eu acho que faltou muita coisa ainda, tem muita coisa pra gente falar sobre prevenção de AVC, sobre prevenção de doenças arteriais lá na perna. Então, se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês querem que a gente esclareça alguma coisa nesse sentido, nos mandem nos comentários ou podem mandar no próprio direct, que nós teremos o maior prazer em responder. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Action Day, a Casa Simone e o Cicobi por nos apoiarem nesse projeto. E nos aguardem até a próxima.